Estamos finalizando as nossas revisões, mostrando os nossos produtos, da nossa maneira de trabalhar, enfim. Como vocês sabem que sempre temos novas alunas junto com a gente, querendo começar o macramê, então por isso que a gente está fazendo essa revisão bem mais detalhada, bem mais explicadinha, para que essas pessoas que estão entrando, que querem começar a fazer macramê, possam se sentir acolhidas e principalmente se sentir segura naquilo que vão aprender, tá ok? Então hoje eu quero mostrar os materiais que você vai precisar para trabalhar com macramê, porque claro, a gente precisa de, por exemplo, alfinetes, aqui ó, são alfinetes, agulha de costura, que essa aqui eu já coloquei a linha que eu desfiz a bainha, que eu já vou mostrar para vocês o que vocês fazem com essa linha. Nós temos aqui uma outra linha que é para alinhavar a barra, porque não são todas as toalhas que você consegue já ir colocando fio direto na bainha, porque vocês sabem que eu não gosto daquela bainha que você pega a bainha inteira, né? Fica um ponto largo. Quando você apresenta para a cliente a toalha, a primeira coisa que aparece é aquele ponto da largura da bainha. E isso chama mais atenção do que o teu trabalho. Então, por isso que eu insisto com você, as minhas seguidoras, façam da metade da bainha para baixo. Fica mais discreto, fica mais elegante, fica muito mais bonito e mais vai aparecer de verdade o teu trabalho e não a colocação dos fios. É só esse o detalhe que eu coloco para vocês. Outro material, a fita métrica. Nós temos a nossa régua que nós desenvolvemos para trabalhar com macramê. Então essa régua tem 40 centímetros o tamanho dela fechada, 10 de largura. E aqui atrás tem uma borboletinha, que é do parafuso aqui da frente, ó. Então, você retira esse parafuso, retira daqui, assim. E com essa parte do centro, ó, você vai empurrar para cima, conforme indica a seta aqui, ó. Empurra para cima até o tamanho que você precisa de fio. Por exemplo, o modelo que eu possa ter pedido para vocês, 45 centímetros. Então você vai empurrar até ali, ó. Aí recoloca o parafuso, fecha ele e começa a enrolar os fios nesse sentido assim, ó. Nesse sentido aqui, sem puxar o fio, bem leve, bem suave. Porque se você puxa o fio, na hora que você corta, ele pode dar um centímetro e meio de diferença. Isso é próprio do fio, tá? Mas se você puxa, ele pode te dar uma diferença de até 3 centímetros. Aí vai fazer falta no teu trabalho quando você vai fazer a toalha, fazer o macramê, tá? Então ficou bem claro isso. Recoloca aqui o parafuso na medida que a gente pede e enrola o fio nesse sentido aqui. Então, outro material que a gente utiliza, porque além da mesa que eu tenho em casa, às vezes eu preciso de um tijolo forrado também. Por quê? Porque na hora que eu vou cortar os fios, eu preciso colocar um peso em cima para que eu não mexa a toalha da mesa na hora de cortar, tá? Depois eu mostro também como corta os fios das toalhas. Nós precisamos de uma boa tesoura, né? Nós precisamos de caneta para anotar nossas coisinhas que a gente precisa. Eu esqueci de pegar o lápis também é importante. E é sempre bom também ter o teu caderno de anotações. Nós temos aqui agulha de crochê 0,75, essa de metal, não é aquela de plástico, tá? Ela é fina e boa de trabalhar. E outra caneta que a gente usa é esta aqui, ó, da Pilot. É muito boa, você pode marcar nas toalhas, depois com o calor do ferro, quando tu for dar uma passadinha para organizar a franja direitinho antes de cortar, ela sai. Ou também tem essa borrachinha aqui em cima, que se você pressionar e friccionar em cima da tinta, também sai,
tá? Mas o importante é com o ferro, tranquilo, ela sai, tá? Nossa edição, a revista Caminhos do Nó, que eu editei no ano de 2000. Aqui são 12 modelos, gráficos, receitas, tudo explicadinho e fotos também, né? No ano de 2007, eu lancei 2 Nós e uma Vida, em forma de livro, porque senão não passaria no projeto que eu entrei. Se fosse revista, não seria aprovado. Então tivemos que reestruturar e editar como livro, por isso que eu chamo ele de livro, tá? Aqui nós temos um pouco da minha história, um pouco do que eu fiz na vida, tá? Em cima dessa arte. E tem também 18 modelos com gráficos e receitas. Feito? Então, esses são os materiais que eu tenho, que você também precisaria ter do outro lado, para te sentir mais segura, para se sentir, ter um material específico para isso, tá? Nós temos também a mesinha dobrável, que depois a gente coloca a foto junto também, que ela tem uma altura especial para a gente trabalhar, para não ter problema aqui na cervical, para a gente não ficar muito agachada, porque a mesa de casa ela é muito baixa, né? A não ser que você levante com alguma coisa, por exemplo, uma pilha de livros e coloque o teu trabalho em cima. Enfim, a gente sempre dá um jeitinho quando quer melhorar a nossa postura, tá? Então agora eu vou te mostrar como você abre a bainha da toalha, aquela bainha que tem às vezes até 4 dobras na bainha. Essa que eu abri tem 3 dobras, mas tem toalhas que chega até 4 vezes dobrada. Então eu vou te mostrar o que você faz com a bainha quando ela está nesse sentido assim, ok? Vamos lá então. Então eu vou deixar aparecendo só a nossa toalha aqui, tá? Olha aqui. Eu desfiz a bainha. Nesse caso aqui, eu tenho só uma dobra dentro. Tem vezes que a gente desmancha e tem 2 dobras aqui dentro, tá? Então, o que eu faço nesse sentido? Veja bem, eu vou cortar mais ou menos aqui, ó. Vou fazer um sinal para vocês enxergarem bem lá do outro lado, ó. Dá para perceber? Isso, ó. Eu vou tirar este pedaço aqui, ó, da bainha, porque é aqui que me maltrata na hora que eu vou inserir a agulha. Porque se eu tenho só 2 dobras, eu consigo inserir melhor, mas quando eu tenho 3, eu já tenho que forçar mais o pulso, tenho que forçar mais a agulha, e aí me prejudica na mão para que eu possa fazer um trabalho sem sofrer tanto, né? Aqui é onde tinha a costura, ó. Olha, aqui era onde tinha a costura. Então, a costura eu vou passar de novo no mesmo lugar, mas eu vou ter um espaço aqui dentro que não vai deixar desfazer a bainha, tá? Então, nós vamos cortar assim, ó. Aqui, ó. Eu abri a bainha, veja bem, vou mostrar de novo, ó. Abri a bainha e vou tirar a metade desse pedaço que tem aqui dentro, ó. Assim. Olha. E segue até o final. Lembra que a linha da bainha que a gente desfez, a gente não bota fora, tá? Se você não tem máquina de costura, para depois refazer a bainha, guarda essa linha que você desfez a bainha, porque tem um lado que você puxa e ela se desfaz com facilidade, como se fosse uma correntinha. Eu vou abrir o outro lado aqui só para mostrar para vocês como é que funciona, ó. Corta aqui, ó, onde ela está na emenda, ó. E aí tu puxa as 2 pontas, vamos ver se é esse o lado ou o outro lado ali. É o outro. Aqui, ó. Olha como ela solta, ó. Todas as toalhas, elas fazem isso, ó. Olha aqui, ó. Quando você acha o lado certo para abrir, ó, é só você puxar, ela se desfaz. Então, é essa linha aqui que eu me refiro para vocês guardarem, que daí quando você não tem máquina de costura, você usa essa mesma linha para fazer os pontinhos. Por exemplo, agora, ó, eu pego a linha branca
e vou alinhavar para que ela fique exatamente ali no lugar onde ela estava, tá? Ó, eu posso dar uns pontinhos maiores, assim, só para segurar ela aqui, tá? Uns pontos um pouquinho mais comprido. Porque normalmente ela fica ali nessa posição. Mas é sempre importante você alinhava e depois você passa na máquina de costura. Tá, vamos supor que eu já tenha feito até lá no final, né? Se você não tem máquina de costura, você vai pegar aquela linha que você desfez ali da costura da bainha e vai fazer uns pontinhos bem pequenininhos aqui, ó. Eu coloquei a linha dobrada, então não precisa nem fazer nó. Olha, passa dentro da alcinha e vai um pontinho aqui, outro na bainha. Um pontinho na toalha, pontinhos pequenos, tá? E outro na bainha, ó. Deixa eu chegar bem próximo de vocês aqui, ó. Olha, um pontinho na toalha, outro dentro da bainha, ó, na dobra da bainha ali, ó. Ok? Então, é assim que você vai proceder nas tuas toalhas, quando elas estão com aquela bainha dura, que é difícil de inserir agulha de crochê, que a gente não consegue furar. Normalmente é isso que acontece. Claro que tem algumas marcas de toalhas que a bainha ela é bem fechada, bem durinha, que aquela só com agulha de costura para poder trabalhar inserindo a linha, né? Ó, então dessa maneira que você vai costurar a bainha na toalha, ó. Olha ali, fica bem acabadinho, ficam uns pontinhos pequenos. Do lado direito também fica legal, só fica os alinhavos que nós fizemos aqui agora, né? Mas assim, fica bem arrematadinho, bem bonito, tá? Então, eu tenho certeza que na hora que a gente for inserir o fio aqui na toalha, olha como a agulha passa com mais facilidade, ó. Olha, bem mais fácil do que se tivesse com 3 dobras a nossa bainha. Então agora eu não terminei o alinhavo, mas eu vou ensinar vocês como vocês vão medir os espaços e saber quantos fios a gente vai colocar nesta toalha, tá? Então, para esta toalha de rosto, tá? Ela tem 49 centímetros. Eu já coloquei todos os alfinetes aqui, mas eu vou mostrar para vocês como é que faz, ó. Por exemplo, aqui, 49 centímetros. Vamos calcular aqui para a gente ver, ó, tá? 49 divididos por 4 centímetros cada uma, vai dar 12 grupos e 25 milímetros sobram, né? Então, o que que eu vou fazer? São 12 grupos, eu sei que vai sobrar praticamente 1 centímetro, que é 1 centímetro, é esse espaço aqui, ó. Esse espaço aqui da fita métrica é 1 centímetro, ó. Do 2 ao 3 é 1 centímetro. Então, o que que eu vou fazer para inserir aquele que vai sobrar lá no final, que é praticamente 1 centímetro, né? Então, eu vou, ao invés de medir 4 centímetros aqui, eu vou colocar 4 e 1 milímetro. Veja aqui, ó. Eu passo um risquinho. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. O 4 é exatamente aqui, né? Então, eu passo um risquinho do 4 e 1 milímetro, tá? Então, vamos colocar na toalha isso, 4 e 1 milímetro, ali. Eu tiro a fita métrica dali, encosto ela no alfinete sem forçar ele para o outro lado. Eu tenho que deixar ele bem retinho ali, ó. Só encosto e venho aqui no 4 e 1 milímetro e coloco outro alfinete. E foi assim que eu fui fazendo até o final
e fechou por completo. São 12 grupos de 4 centímetros e 1 milímetro cada grupinho. Então, fica 4 e 1 ali, ó. 1 milímetro a mais, que é aqueles 25 milímetros que sobram lá no final, e eu fui encaixando em cada grupo deles, um pouquinho a mais para cada um, para que ele feche exatamente 12 grupos. E fechou bem certinho todos os grupos da 4 e 1 milímetro. Ó, pode medir qualquer um deles, que vai dar 4 e 1 milímetro, todos eles aqui, tá? Então, é sempre assim que você vai trabalhar. Se sobrar mais que 1 centímetro lá do outro lado, se sobra, por exemplo, 2 centímetros, você vai apertar um pouquinho cada grupo para que você consiga fechar mais um, tá? Se por acaso é 1,5, tenta ver se você consegue encaixar esse 1,5 em todos eles, se não ficar muito espaçado, tá? Então, é esse ajuste que você precisa fazer conforme a tua toalha, conforme o grupo de fios que você vai colocar. Nesse caso aqui, eu medi 4 centímetros, porque nós teremos grupos de 20 fios. Lembrando que dentro dos 4 centímetros, nós sempre colocamos 20 fios da linha Brisa. Então, sempre que você for trabalhar com a Brisa, Mona Lisa, essas linhas acrílicas, que são as que eu indico, não importa se é Brisa bola, se é a Mona Lisa, que ela é em bola também, ou se é a Brisa aquela de cone, é sempre... Se for grupos de 20 fios, em 4 centímetros, 4 e 1, no máximo 4 e 2 milímetros, tá? Que são essas linhas assim, ó, tá? Tem esta aqui, que também, elas são maravilhosas para a gente trabalhar com macramê, porque é uma linha que ela não enosa, que é uma linha que não perde a cor, é uma linha espetacular para a gente trabalhar com o macramê. Então, se você é minha seguidora, você sabe de todas as medidas conforme a gente vai orientando. Nesse caso aqui, ó, que é outra toalha, eu tenho 2,7, ó, 2,7 milímetros para cada 12 fios. O ideal seria 2,5, mas para que eu conseguisse fechar, eu tive que aumentar um pouquinho cada espaço para que desse certo. Então, eu vou mostrar como é que você trabalha com a agulha de costura, um pouquinho mais grossa do que a agulha normal. Você faz essa alcinha, dobrou ao meio o fio, né? E com essa alça, você vai colocar a agulha ali dentro, dá um puxãozinho de leve e segura a linha ali entre os teus dedos, ó. E com a abertura da agulha, ó, você vai ali e vai inserir... Opa! Às vezes a gente erra também, né? E vai pressionando até conseguir passar a linha desse jeito assim, ó, tá? Passou a linha, vem aqui do lado avesso da toalha, ó. Do lado avesso da toalha, tu vai inserir a agulha aqui e ver se do lado direito vai sair próximo daquela linha que já está colocada ali, ó, tá? Numa linha reta. O que você pode fazer para que fique toda ela numa linha reta, o teu trabalho? Aquela caneta que eu mostrei para você, você pega com uma régua e passa um risco aqui, ó, aonde você vai colocar o fio, tá? Então, você fica dentro daquele espaço ali. Olha como fica legal a colocação. Ela não tem aquela laçadinha, que eu sempre falo para vocês, que para nós isso aqui é o lado avesso do trabalho. Aqui ele fica limpo para a gente poder começar a trabalhar, ó. Então, vamos de novo, ó. Dá um leve puxãozinho na agulha e aperta ali entre os dedos. E depois, com a abertura da agulha, vai ali, ó, pressiona e entra, tá? Vamos de novo, aqui atrás, veja, ó, um pouquinho afastado daquele que nós já colocamos e vê do outro lado aonde ela vai sair, ó. Exatamente aqui, tá? Puxa até a laçada passar. Quando a laçada passou, tira a agulha, passa as duas pontas aqui dentro
veja se estão certas ou se precisa acertar as pontas e puxa lá, certo? Com a agulha de costura, perdão, agulha de crochê, que para mim é mais prático, mais fácil, porque eu sempre trabalhei com ela, ó, eu vou inserir a agulha de uma maneira que ela não fique torta. Ela precisa estar reta, ó. Passa para o outro lado lá, tá? E lá atrás eu pego a linha e puxo. Puxei, passo as duas pontas aqui dentro, acerta as pontas e fecha lá em cima, ok? Vamos mais uma. Dessa forma, lá atrás eu faço este joguinho aqui, ó. Depois que eu inseri a agulha aqui na toalha, lá atrás eu vou com a agulha. Veja, a cabecinha da agulha tá aqui, ó. Eu vou com ela nessa posição, faço essa laçada e puxo, ó. Assim e puxo, tá? É isso que a gente faz ali atrás, ó. Segura aqui e segura aqui, ó. Firma e pressiona. Vai lá atrás e puxa, ó. E passa as duas pontas dentro, acerta e leva lá em cima. Então é bem fácil de fazer, só às vezes precisa treino, porque para quem não está acostumado, quando vai fazer este jogo aqui atrás, pode rasgar o fio, estragar o fio, tá? Então, se isso acontece contigo, pega uma agulha um pouquinho mais grossa ou treina em um outro tecido mais, que tem a bainha mais fácil de furar, de puxar, até você pegar bem o jeito de fazer isso aqui, ó. Ou força um pouquinho a agulha para que o buraco aqui fique maior, para que possa puxar a linha. Espero que vocês tenham gostado de mais essas dicas importantes para quem está começando, e nos vemos então numa próxima videoaula. Não esquece da parte de vocês, que é dar o like, que é compartilhar, que é ativar o sininho de notificação para que o YouTube acredite que o nosso trabalho tem relevância sim, que nós precisamos mostrar isso para mais pessoas. Então, um grande beijo para todas e até mais.